Oi, amores! Nós vamos hoje fazer a correção de algumas decomposições que tinham no último formulário de fatores de números primos. Primeira coisa, eu tenho que saber quais são os números primos. Aqui nessa coluna da direita, nesse caso eu vou decompor o número 200, nesse exemplo aqui. Aqui vão todos os divisores primos, então aqui eu só vou poder usar os números primos. E aqui à esquerda eu vou colocando o resultado dessa divisão de fatores de números primos, certo? Então, a gente vai começar lá pelo 140. Primeira coisa que eu tenho que perceber é olhando os números primos, e eu vou olhar o primeiro número primo, que é o 2. O 140, ele é divisível por 2? É, porque ele é par. Então, eu coloco 2 aqui na coluna dos divisores, então toda essa coluna são os divisores, e aqui é o resultado da divisão. Então, vou fazer 140 dividido por 2. Dá quanto? Dá 70. Aí, eu vou ver se 70 ainda é divisível por 2. Eu só vou trocar para um próximo número primo quando o número, nesse caso aqui o 70, ele não for mais divisível por 2. Enquanto ele for divisível por 2, eu vou colocando aqui. Então, ele ainda é divisível por 2. Que 70 dividido por 2 vai dar 35. Só que agora, 35 não é mais divisível por 2. Eu não consigo dividir 35 por 2. Então, não dá mais por 2. Aí, eu venho para o próximo número primo, que é o 3. O 35 é divisível por 3? Não, porque a soma dos algarismos dá 8. E 8 não é divisível por 3. Aí, eu venho para o próximo número primo, que é o 5. 35 é divisível por 5? É, porque ele termina em 5. Então, eu coloco aqui na coluna dos divisores, aqui os primos, o 5. 35 dividido por 5 é 7. Agora, opa, o que o 7 é? O 7 é número primo, então ele vai ser divisível só por ele mesmo. Então, eu vou dividir 7 dividido por 7, que dá 1. Notem aqui, é como se fosse chavezinha de divisão, ó, como se eu fosse dividindo os números. Então, cheguei no 1, encerrou a minha decomposição. Como é que ficou a forma decomposta do 140? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. É o produto, a multiplicação de todos esses fatores primos. Ou eu posso escrever em forma de potência, porque eu tenho dois fatores que se repetem. Então, poderia ser 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Deu, resolvido, está decomposto. Agora, o 198. O mesmo processo. Primeira coisa que eu vou ver é se ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2 porque ele é par. Então, eu vou dividir ele por 2. Que 198 dividido por 2 vai dar 99. Só que 99 não é mais número par, então eu não vou mais conseguir dividir por 2. Eu venho para o próximo número primo, que é o 3. E 99 é divisível por 3? É. Como é que eu sei? A soma dos algarismos, daí a gente usa o critério de divisibilidade. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3, então eu vou conseguir. E 99 dividido por 3 vai dar 33. 33 ainda é divisível por 3? É, ele ainda é divisível por 3. Então, eu vou dividindo ele até não conseguir mais. 33 dividido por 3 dá 11. E o que eu posso observar agora com 11? Que 11 ele é número primo. Tá aqui, ó, o 11. Então, ele vai ser divisível só por ele mesmo. Então, eu coloco aqui no divisor 11 e faço, ó, 11 dividido por 11, o resultado é 1. Hora que eu cheguei no resultado 1, eu encerro a decomposição. Então, a decomposição ficou esses fatores aqui, ó. Ficou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Ou eu posso fazer na forma reduzida em forma de potência, porque o 3 ele se repete duas vezes. Então, poderia ser 2 vezes 3 ao quadrado, sempre o expoente é a quantidade de vezes que ele aparece, vezes 11. Deu, resolvido, está decomposto. Agora o 200. 200, mesmo processo. Ele é divisível por 2, olha, sempre o primeiro número primo. É divisível por 2, então eu vou dividir por 2, que vai dar 100.
100 ainda é divisível por 2? É, ainda é divisível por 2. Então, eu vou dividindo por 2. Ó, 100 dividido por 2 e aqui eu vou colocar a resposta. 100 dividido por 2 dá 50. 50 ainda é divisível por 2? É. Então, eu vou dividir 50 dividido por 2, que vai dar quanto? 25. 25 não é mais divisível por 2, porque ele não é número par. Aí, eu venho aqui, próximo número primo é o 3, ele não é divisível por 3, porque 5 mais 2 é 7. Ele é divisível por 5, que é o próximo número primo? É. Então, eu vou dividir por 5, que 25 dividido por 5 é 5, e 5 é divisível por 5, que 5 dividido por 5 é 1. Então, aqui é o resultado da divisão, aqui os divisores primos. Encerrei a minha decomposição. Então, é o produto desses fatores primos. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou, se eu for escrever na forma reduzida, 2 ele aparece 3 vezes, então posso escrever 2 ao cubo, vezes 5, que aparece quantas vezes? 2. Então, 5 ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Agora o 48. Vou decompor o 48 em fatores primos. Primeiro passo, eu vou ver se ele é divisível por 2. Ele é, porque ele é par. Então, 48 dividido por 2 vai dar 24. 24 ainda é divisível por 2? Sim, ele é par. Então, eu vou conseguir dividir ele por 2. Que 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 ainda é divisível por 2? É, porque ele é par. Então, eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2, vai botando o resultado na esquerda, dá 6. 6 ainda consigo dividir por 2 porque ele é par. Então, eu vou fazer 6 dividido por 2 e botar o resultado aqui embaixo. 6 dividido por 2 é 3. Opa, 3 ele é número primo, tá aqui. Se ele é número primo, ele é divisível só por ele mesmo. Então, eu vou dividir 3 dividido por 3, que o resultado deu 1. Então, eu encerrei aqui a minha decomposição. Então, aqui são os fatores primos da minha decomposição. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou, se eu quiser escrever em forma de potência, na forma reduzida, o 2, ele se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o expoente é 4. 2 na quarta vezes 3. Essa seria a forma reduzida da decomposição de 48. Fácil, né? E agora, por último, tem o 175. Ele não é divisível por 2 porque ele não é par. O próximo número primo que eu tenho é o 3. Se eu somar os algarismos, ó, 7 mais 1, 8. 8 mais 5, 13. Ele não é por 3. Então, ele vai ser por 5. Aí, eu faço a divisão de 175 dividido por 5, que vai dar, uso 17, né, no caso, vai dar 3 vezes 5, 15, 17 vai 5, 5 vezes 5, 25, 0. Então, deu 35. 35 ainda é divisível por 5? É, eu só vou mudar quando não for mais divisível, daí eu vou para o próximo número primo. Ele é divisível por 5. 35 dividido por 5 é 7. E 7, se eu ver, ele é número primo. Se 7 é número primo, ele é divisível só por ele mesmo. Então, 7 e 1. Então, aqui são meus fatores. Encerrei aqui. Então, ficou 5 vezes 5 vezes 7. Ou, se eu for fazer na forma reduzida em forma de potência, eu faço na forma reduzida quando eu tenho fatores iguais que se repetem, que nesse caso é o 5. Poderia escrever 5 ao quadrado, porque ele se repete 2 vezes, então o expoente é a quantidade de vezes que ele aparece, vezes 7. Deu. Tá aqui a forma reduzida. Então, para decompor o número, aqui no divisores vai só números primos. Eu só posso trocar para próximo número primo quando ele não for mais divisível, tá? E notem aqui, ó, se eu perguntasse no 175, cuidem quando interpretar a pergunta. Nesse exemplo aqui, ó, quantos
quantos são os fatores primos na decomposição de 175. Então, quantos são? São 3, ó, 5, 5 e 7. Então, ele tem 3 fatores. E se eu perguntasse assim, quais os números primos fazem parte da decomposição? Aí, se eu perguntar quais os números primos, eu tenho apenas 2 números primos, o 5 e o 7, que ele se repete. Então, seria apenas 5 e 7. Então, cuidem bem na hora de interpretar, na hora de resolver, e é muito simples. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Beijo no coração de todos.